Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vou responder algumas perguntas que os inscritos me fizeram sobre a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. A primeira pergunta que me fizeram foi: para entrar na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, eu vou precisar vender minha alma? Esse lance da venda de alma, ele surgiu na Europa na Idade Média, especialmente na Alemanha, onde começaram a surgir as lendas de Fausto, do Doutor Fausto, que era um homem que vendeu sua alma ao demônio, mais precisamente ao demônio Mefistófeles, na verdade. Mefistófeles. Acontece que dessa lenda surgiu toda uma tradição autêntica da magia com diversos grimórios. O pessoal gosta bastante de falar da Goécia, porém existe toda uma tradição dos grimórios de Fausto, né, que são grimórios que ensinam a fazer essa espécie de barganha com Mefistófeles. Inclusive tem bastante livros é, em outras línguas. Né? É todo um sistema mágico também, tal qual a Goécia, tal qual a magia tradicional salomônica, é uma outra vertente da magia. Tá? Porém, essa vertente da magia não faz parte dos assuntos que nós estamos abordando dentro da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Dentro ali do nosso conceito, do nosso entendimento, e existem outras tradições que têm um entendimento diferente. Né? Como eu já disse em outros vídeos, no ocultismo é muito comum que a mesma palavra defina coisas diferentes em tradições diferentes. Mas dentro do nosso conceito, o ser humano ele pode ser dividido em três corpos. Né? O corpo material, que é o corpo físico, o corpo astral e o espírito. Tá bom? O que as pessoas chamam de alma seria o equivalente ao corpo astral da pessoa. Né? Quando a pessoa tem a morte física, o seu corpo astral se desprende do seu corpo físico. E ele fica um tempo até ele se dissolver e ter o que nós chamamos de segunda morte. Tá? Várias religiões, várias tradições espirituais dão um determinado prazo para acontecer essa segunda morte, para a sua alma se morrer também, né? Os egípcios, por exemplo, no Livro dos Mortos, dizem que parece que é 21 dias que demora. A tradição cristã, tradição católica, mais precisamente falando, ela reza a missa de sétimo dia justamente para dar um caminho para essa alma, para celebrar a segunda morte, apesar deles não falarem que é isso, mas eles dão a missa de sétimo dia porque ela simboliza a morte do corpo astral da pessoa. Então, é, essa alma, né, que é a alma penada, que os caras falam assombrações, alma penada, que é os fantasmas, isso é, nada mais é do que um corpo análogo a esse corpo nosso. E ele não tem valor espiritual por si só. Então não adianta você tentar vender esse corpo, que ele não vale nada no campo espiritual. Tá? Agora você vai me falar, mas e o espírito? Eu não posso vender o meu espírito? O que é o espírito? O espírito é a essência da pessoa, é o que anima o corpo. E o nosso entendimento é que você não consegue vender uma coisa que não lhe pertence. Né? Então o espírito ele não te pertence. E como que eu vou explicar isso de uma maneira didática para vocês? Mas, assim, o espírito é a sua essência, é o que o anima o corpo astral e anima o corpo físico. É sua consciência, é o que é, dá movimento a quem você é hoje. Né? Acontece que você é a soma desses três corpos. Você é a soma do corpo astral, do corpo físico e do espírito. Quando dois desses corpos acabam morrendo, você
deixa de ser você em certo sentido. Porque as pessoas pensam que elas são donas do espírito, mas é o contrário. É o espírito que é dono desse corpo e dessa alma. Então não é a sua consciência carnal que ela recebe a influência do seu corpo material e do meio onde você está, e recebe a influência astral do seu corpo astral e do meio onde você está. Né? Você é a fusão de todas essas ideias juntas. Seria mais ou menos uma analogia que eu posso fazer, mais ou menos uma promessa de uma criança. Tá? Quando a criança tem uns 4, 5 anos, ela fala assim: quando eu crescer eu vou ser o super-homem. E ela tem aquele sonho que ela vai ser o super-homem. Depois, quando ela cresce, que ela vê como o mundo funciona, ela começa a entender os mecanismos da existência, ela vai ver que essas possibilidades de super-homem é inviável para ela. Né? Você não consegue ter visão de raio-x, não consegue voar, entendeu? Então, é, é mais ou menos você prometer que vai vender seu espírito para uma entidade, é mais ou menos essa analogia, porque você é uma criança. Né? Tipo, você é uma criança. E quando você tiver desprendido de toda essa carapaça, você não tiver com esse corpo físico, você não tiver com o seu corpo astral, você for só um espírito em essência, você vai ter uma percepção diferente da que você tem hoje. É a mesma coisa de uma criança e um adulto. Né? A criança ela tem uma percepção diferente da percepção de um adulto. Então, o espírito que está preso no invólucro material, ele tem uma percepção diferente do espírito que está livre. E então, você não é esse espírito que anima você. Então, você não pode vender uma coisa que não te pertence. Por isso também que quando você faz determinados rituais e você promete alguma coisa para essas entidades, e às vezes a entidade não te dá o que você desejou, o que você pediu para ela. Porque a entidade enxerga todas as suas potencialidades. E ela sabe que você não é capaz de dar aquilo que você prometeu para ela. Então, suas promessas são vagas para esses espíritos, porque eles sabem, você prometer seu espírito, ele sabe que não é assim, porque quando seu espírito não tiver mais em contato com o invólucro material e astral, ele vai ter uma nova consciência, ele vai ter uma consciência diferente da que você tem hoje, e ele não vai querer ser escravo de ninguém. Você pode falar, mas eu quero. Você quer porque seu corpo material, seus instintos, seus hormônios bombardeiam seu cérebro com determinadas informações que fazem você acreditar que você tem a plena consciência. Mas todo mundo que está encarnado não tem a plena consciência de quem realmente é. Então você não. E os espíritos sabem disso. As entidades espirituais, os deuses, os dharmas, os anjos, eles sabem disso. Então as promessas que você faz para o pós-vida, para eles não valem de nada, porque eles sabem que quando você chegar, você não vai cumprir o acordo quando você estiver lá do outro lado. E não tem uma força que fará com que você cumpra esse acordo. Então essa história de vender alma, ela não existe no ocultismo real. Qualquer mago sério, qualquer pessoa que estuda ocultismo vai falar para vocês, não existe essa história de vender alma. Porque se você, a alma não vale nada. Agora, se você está falando do seu espírito, você não tem poder sobre o seu espírito. Então você não pode prometer uma coisa que não é sua. Tá bom? Então, essa é a primeira questão. Para você entrar para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, você não precisa vender a alma. Outra questão, eu preciso pactuar com Lúcifer, preciso fazer esses pactos, essas coisas que eu vejo na internet. A Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, como eu coloquei na chamada, ela é uma comunidade de livre pensadores. E sendo uma comunidade de livre pensadores, nós temos horror à possibilidade de escravizar alguém. Tá? Eu tenho horror a isso. Eu, que sou cabeça dessa sociedade, que estou organizando isso, não quero escravos. Eu não quero seguidores. Eu não quero virar um líder religioso. O que eu quero é dar um determinado tipo de conhecimento que eu tenho
e que pode ajudar você a seguir seu caminho. Então você não vai ser obrigado a fazer nenhum tipo de juramento, nem comigo, nem com nenhuma entidade, nem com ninguém. Você vai ser livre, você vai receber um determinado tipo de conhecimento e você vai ser livre para aplicar esse conhecimento da maneira que você quiser. E se você não quiser aplicar, você não é obrigado. E outra questão que entra nisso também, que me perguntaram é: eu cultuo tal divindade, eu sou de tal religião, eu vou ter choque de egrégoras? É a mesma questão. Eu vou te dar um conhecimento. Tá? Você não é obrigado a aplicar esse conhecimento no seu dia. Você vai escolher aqueles conhecimentos que se adequam a seu estilo de vida e vai escolher quando você vai usar ou não. Então você não tem nenhum compromisso espiritual com a gente, no sentido de que você tem que fazer juramento ou qualquer tipo de coisa. E isso não vai te dar nenhum choque de egrégora, desde que você seja responsável e utilize esses conhecimentos na maneira que tem que utilizar. A sociedade ela já está no ar há um ano. Nós temos agora, se confirmar todo mundo aí que está para confirmar, cerca de 70 membros. Desses 70 membros, 59 deles já estão comigo há mais de um ano, no grupo Ricardo Tchaikovsky de Estudos Dirigidos. Até hoje, nenhum deles me relatou nenhum problema de choque de egrégoras, nem nada do tipo. Dentro do grupo, nós temos judeus, nós temos cristãos, nós temos candomblecistas, nós temos pessoas que estudam a magia hermética, quem mais que tem ali? Nós temos quimbandeiros. Então nós temos pessoas de várias egrégoras, de várias ramos do conhecimento oculto, que estão lá estudando em conjunto, um ajuda o outro, e assim vai. Né? Eu coloquei Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, porque a gente vai fazer exatamente isso. Nós vamos estudar o esoterismo. Então, nós vamos estudar as várias classes, né, os vários ramos do ocultismo. Nós vamos estudar astrologia, tarô, cabalá, invocação e evocação de entidades. Nós vamos estudar Goécia, vamos estudar outras manifestações, vamos estudar a gnose afro-brasileira, vários assuntos, igual uma escola mesmo, né? E você vai escolhendo daqueles assuntos os que você mais se identifica, e se você quiser praticar alguma daquelas coisas, você pode. E por que você pode? Porque você vai ter o conhecimento para isso. E conhecimento no ocultismo é poder. É o conhecimento que vai te empoderar e vai te impedir de fazer as cagadas que você lê pela internet. É por isso que é Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, porque é uma escola, nós vamos estudar o esoterismo, então vamos estudar astrologia, vamos estudar oráculos, vamos estudar consagrações, banimentos. Perceba que são técnicas que não importa o sistema de magia que você vai usar, vão te beneficiar, você saber banir, você saber, a gente vai estudar alquimia, você saber preparar uma tintura. Não importa a sua religião. Se você souber fazer uma tintura, você vai potencializar seus resultados. Não importa a egrégora que você faz parte fora da sociedade luciferiana. Eu não quero saber se você é da ordem iniciática X ou se você é da igreja Y. Você tem o real direito de manifestar sua espiritualidade como bem entender. Então você não precisa de nenhum compromisso espiritual comigo. Claro, aqueles caras que querem. Nós temos satanistas, nós temos luciferianos também lá. As pessoas que quiserem se aprofundar nesse tipo de assunto, que atualmente está sendo mais minha praia, logicamente, nós vamos se aprofundar, vamos fazer ritual, vamos contactar determinadas entidades, determinadas forças, mas você não vai precisar ter nenhum compromisso com elas. Você só vai ver a amplitude do poder delas, vai ver que realmente existe, e aí você que decide depois,
no particular seu, no coração, que você quiser fazer fora da sociedade, você pode fazer. O que eu quero deixar bem claro é que eu sou responsável, sou extremamente responsável quanto às coisas que eu compartilho. Tudo que eu compartilhar, eu testei, não só eu, como outros amigos que me ajudam nesse projeto. É um grupo grande de pessoas. Como eu disse, eu sou pai de família, né? Tenho esposa, tenho filha, tenho mãe, tenho pai, entendeu? E a última coisa que eu quero é alguém entrar na sociedade luciferiana de estudos esotéricos e se desgraçar. Eu não quero isso. Pelo contrário, eu quero que vocês evoluam, que vocês tenham conhecimento e sabedoria para traçar seu próprio caminho aí na nossa realidade. Tá? Então, é, é como eu falei, a sociedade já está aí há mais de um ano. Estava com 59 pessoas. Né? Até agora não tivemos nenhum problema com esse respeito. Ninguém perdeu a vida, ninguém enlouqueceu, nem nada dessas baboseiras que você vê pela internet. Eu sei que o fato de eu ter colocado Sociedade Luciferiana assusta algumas pessoas que vieram de meios de religiões monoteístas intolerantes. Mas se a pessoa já se interessou, é porque ela já percebe que a coisa não é bem assim como falaram para ela. Eu sei também que Sociedade Luciferiana vai atrair muitas pessoas do caminho da mão esquerda. E eu quero que vocês venham, porque eu tenho um conhecimento legal sobre isso. Né? Um conhecimento longe daqueles conhecimentos deturpados, daqueles conhecimentos estereotipados que você encontra por aí, que pessoas da mão esquerda têm que se comportar de determinada maneira, têm que fazer determinada coisa. Não, a sociedade luciferiana é uma sociedade de livres pensadores. E como livres pensadores, vocês têm o direito de decidir o que vocês querem para sua vida. O que vocês vão ter é material de qualidade sobre diversos ramos do ocultismo que vocês vão estudar e vão decidir se vocês praticam ou não. Então, eu espero ter respondido as perguntas das pessoas que estão em dúvida. E qualquer coisa, pode escrever outras perguntas aí que eu faço mais vídeos sobre esses assuntos, sobre essas perguntas específicas da sociedade, tá bom? Então é isso aí. Sou Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.